sábado. Que bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Senhor para louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. E vamos iniciar essa segunda parte do nosso culto de louvor cantando o hino Não Me Esqueci de Ti. Vamos cantar agora o próximo hino, Bem Junto a Cristo, 392. Eu quero estar
Som testando, ok. Em atitude de reverência, vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração para falarmos com o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais um belo dia de sábado, do qual aqui nos encontramos para adorar e louvar o teu nome, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pedimos nesse momento, ó Pai, não que o Senhor se faça presente em nosso meio, pois a tua presença já foi sentida, mas que o Senhor permaneça conosco nos momentos que se seguem, para que aqui possamos ser fortalecidos pelo teu poder e que possamos sair daqui, ó Pai, revestidos da tua graça. Abençoe agora também os dízimos, as ofertas e todos os adoradores. Fica conosco, perdoe os nossos pecados e derrame sobre nós o Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado. Gostaria de pedir a atenção de vocês para alguns anúncios que vão ser aqui apresentados, para que você possa saber o que está acontecendo na sua igreja. Amanhã, então, pode colocar aqui, eu não trouxe o apresentador, mas vai no dedo aí, não tem problema. Amanhã, então, reunião dos aventureiros, reunião normal, às 9 horas da manhã. Se os pais têm uniformes em casa, é isso, pode trazer, para a gente poder doar para os novos aventureiros. Nós estamos com um número muito bom de novos aventureiros. Então, se você, pai, tem algum uniforme em casa que não está utilizando mais, seu filho já passou para os desbravadores, muito obrigado, irmão. Pode trazer aí para a Isis, que vai ser muito bem reaproveitado. Então, amanhã, 9 horas, reunião dos aventureiros. Já os desbravadores, não haverá reunião amanhã. A diretoria estará indo para o local do acampamento que será realizado agora no próximo final de semana. Então, não haverá reunião para o clube de aventureiros, ou desbravadores. Aventureiros haverá, desbravadores não. Hoje, ensaio normal, é isso, Kelly, 3h30 do coral jovem. Então, ensaio normal hoje para o coral jovem, né? Ok? Muito bem. Nós estamos aí preparando assim, ó, algumas músicas para cantar aí no próximo sábado. Então, se programem para participar conosco. Irmãos, no próximo sábado, dia 23, nós teremos aqui uma bela cerimônia de Santa Ceia. Será no sábado pela manhã, tá? Conversei com o pastor Vinícius agora há pouco, ele falou, pode confirmar, nós vamos ter a Santa Ceia. Alguns falam, puxa vida, mas é feriado, né, prolongado, o coral vai estar saindo, mas muitos irmãos ficarão e todos vocês participarão desse momento tão solene da nossa igreja. E outras acontecerão onde todos nós teremos a oportunidade de participar. Então, próximo sábado pela manhã, teremos a cerimônia de Santa Ceia. Hoje, às 17h30, vamos continuar os programas especiais com o nosso querido irmão Vado, Escolhas. Essa será o terceiro programa da série. Então você é nosso convidado especial, tem sido realmente uma bênção, tenham participado e vale a pena você estar aqui conosco hoje às 17h30. Lembrando também do curso que nós estamos realizando aqui, Bíblia Fácil, sobre o livro do Apocalipse. Nosso irmão Valdir está ministrando aí esse estudo bíblico, né? E está sendo realizado, se eu não me engano, na sala dos jovens, às 18h30. Então, é um aprendizado maior ainda para quem já é da igreja, mas principalmente, queridos, é a oportunidade que você tem de convidar os seus amigos, aqueles que estão interessados, não tomaram a decisão ainda do batismo, tragam eles para que possam participar desses estudos, que você não tenha dúvida que será muito edificante para eles e para todos nós. E lembrando que todos os domingos, às 20 horas, com o pastor Vinícius, nós temos aqui os cultos da comunidade, os cultos especiais, o tema Apenas Loucos, né? Nós estamos aí com uma série de cultos especiais aos domingos, e o tema dessa nova série, Apenas Loucos, só Jesus entende a gente. Isso é verdade, só Ele nos entende. Gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir para que possamos permanecer em silêncio para os momentos que se seguem. Nós teremos agora um momento também muito importante da nossa igreja, a leitura de uma ata. Então vamos prestar atenção para participarmos juntos. Obrigado. Bom dia a todos.
Sábado passado fizemos uma primeira leitura de indicações e transferências. Foi aberta observações durante a semana. Hoje faremos a segunda para a votação. Como não houve observações até agora, a gente vai estar prosseguindo. Indicado o nome de Rodrigo Ribeiro de Faria como ancião. Indicado o nome de Daniele Guimarães da Cruz como diretora de música. Indicado o nome de Marisa Fernandes Rosa dos Santos como diretora do Ministério da Mulher. Proposto para compor a comissão de construção os seguintes membros: Pastor Vinícius Armelli, Anísio Pereira de Araújo, Aparecida Angélica de Almeida, Davi Ribeiro Cunha, Gabriel Cardoso Borges, Moel Ribeiro Leão, Nancy Moraes Bueno, Valdemir Paulo de Aguiar e Wagner de Souza Barbosa. Proposto receber por cartas de transferências: Bruna Lorena Zifirina Lima Barbosa, Igreja Central de Palmas. Bruno Henrique de Souza Barbosa, Igreja Central de Palmas. Christian Cavalcante Ribeiro, Igreja Cruzeiro do Sul. Heloísa Barbosa Barreto, Igreja Central de Correntina, na Bahia. Franciele Daiane de Souza Barbosa, Igreja Santa Genoveva. E Paulo César Salas Filho, Igreja Central. Proposto a enviar por carta de transferências: Joel Lopes de Almeida, Igreja Bela Morada e Aparecida de Goiânia. E Leila Borges de Souza, Jardim Bela Morada, Aparecida de Goiânia. Como secretária, proponho que esses nomes e transferências sejam aceitos. Favoráveis, levantem a mão direita. E contrários, o mesmo sinal. Então, está aprovado. Nesse momento, queremos convidar as pessoas que estão nos recebendo as cartas por transferência para que venham aqui à frente, aqueles presentes, para que a igreja possa conhecê-los. Eu vou pedir para eles que se apresentarem. Feliz sábado, eu sou Bruno Henrique de Souza Barbosa, estou vindo de Palmas, Igreja Central. Feliz sábado, bom dia, eu sou a Bruna, esposa do Bruno, e a gente veio da Igreja Central de Palmas. Eu sou a Franciele, eu vim de Gurupi, passei por Santa Genoveva e cheguei aqui. Obrigado, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. A Franciele, apesar de já ser nosso membro, agora a gente está regularizando. Ela é oficialmente agora membro da Vila Nova. Sejam bem-vindos, sintam bem em nosso meio. A igreja está aqui para recebê-los, tá? Provai e vede. História de hoje. Deus quer nos ouvir. Eu sou José Catalã, ancião da Igreja Adventista de San José, distrito de Melipilla, Chile. Essa é minha esposa, Maria Antônia. Ela é diretora de diaconisas e está sempre ajudando na recepção, direcionando os membros e as visitas ao templo. Meus filhos, José e Ricardo, são ativos nos programas da igreja. Nossa família é muito abençoada por Deus. Dedicamos grande parte do nosso tempo ao serviço de Deus, pregando e conduzindo pessoas ao batismo. Nossa igreja é pequena, porém muito unida e muito fiel ao Senhor, com muita força do trabalho missionário. Eu sou perito em agricultura e pecuária e junto com a minha família nós trabalhamos no campo, semeando a terra. Temos cerca de 40 cabeças de gado que produzem leite e queijo para venda ao público. Nosso desafio a cada ano
é que nosso gado cresça e que nossos bezerros nasçam e se desenvolvam com saúde. Mas isso nem sempre foi assim. Há um tempo, por motivos desconhecidos, nossos bezerrinhos nasciam e uma grande porcentagem deles, em pouco tempo, morria. Todos os anos, tínhamos uma grande perda de animais. O que aconteceu? Maria, outro bezerro morreu. Eu não sei mais o que fazer. José, precisamos buscar a Deus. Você sabe que vamos à igreja, porém não temos um compromisso real com Deus. Você deve orar ao Senhor. Ele terá com certeza uma resposta para nós para solucionar nossos problemas. Oremos então. Senhor, eu sei que nós levamos uma vida cristã superficial, sem um propósito, com falta de fé. No entanto, reconheço que tudo o que tenho é graças às suas bênçãos. Talvez o tenhas permitido que os bezerrinhos estejam morrendo para que nós confiemos mais em Ti. Hoje quero provar Tuas promessas. Independente de qualquer coisa, quero dedicar-Te uma oferta de gratidão por tudo o que tens me dado. Todos os anos, de agora em diante, eu vou dedicar o valor da venda do melhor bezerro para o avanço da sua obra e a pregação do Evangelho. E também darei tudo de mim em resposta a tudo o que tens me dado. Que o Senhor aceite a minha oferenda e se faça a sua vontade. Amém. Após um ano, vimos as respostas de Deus. Todos os bezerros nasceram e cresceram com saúde. Eu permanecia fiel ao pacto com o Senhor. Certo dia, quando eu fui alimentar os animais, grande foi a minha surpresa quando vi que um dos bezerros que havia acabado de nascer estava morrendo. Em nenhum momento eu duvidei da promessa do Senhor. Em frente ao bezerro praticamente morto, eu decidi continuar confiando em Deus. Na manhã seguinte, eu caminhava entre os animais, sem saber que na frente um milagre havia ocorrido. A mesma vaca havia parido outro bezerro. Era forte e estava mamando. Não havia outra coisa que fazer mais do que erguer as mãos aos céus e agradecer a Deus por cumprir sua promessa em nossas vidas. Queridos irmãos, nunca mais um bezerro morreu em nossa fazenda. Eu e minha família continuamos confiando em Deus, crendo que há um novo céu e uma nova terra para os que se firmam nas promessas do Senhor. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão.
Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu amor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Agora eu convido a todos a ficar em pé para a gente cantar o hino Vasos de Honra. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Aos homens por onde for.
responderei. Estão eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, esses versículos nos trazem certeza que Deus ouve as nossas orações. Ele sabe que nós vamos necessitados, mesmo que perdidos, nós orarmos com fé, acreditando nele que não ouvirá nossas orações. Coloquemos de joelhos. Amorável Deus, grandioso Pai, que habita os altos céus, estamos aqui, Senhor, neste momento, de joelhos diante de Ti, primeiramente para agradecermos, Pai, a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, pelo Teu amor e pela Tua proteção, pelas bênçãos, Senhor, o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós aqui. E muitos aqui também, Senhor, têm os Seus pedidos, os pedidos que foram colocados aqui neste baú. O Senhor conhece a nossa necessidade, como o versículo que lemos em Isaías, mesmo antes de pedirmos, o Senhor já sabe aquilo que desejamos, o que necessitamos, Pai. E que o Senhor possa atender a cada pedido aqui, de acordo com a Tua santa e boa vontade para a vida de cada pessoa, Pai. Continua conosco durante essa programação, abençoe ao Osmar, que o Senhor possa ungí-lo com o Teu Santo Espírito, que ele possa realmente falar e as Tuas palavras possam vir em conta aos nossos corações, Pai. Continua conosco, abençoe e nos guarde, isso é o que te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor, não porque haja algum mérito em nós, mas em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Tua paz e a luz do Teu bem.
Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Oh, tocou-me, e tão feliz agora sou. Som? Ok. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por tão bela música. É muito bom estarmos na casa de Deus. É assim, para mim um motivo muito especial estar aqui, porque essa é a minha nova casa agora. É aqui que o Senhor tem cuidado de mim, é aqui que o Senhor tem cuidado da minha família. É assim que os irmãos têm demonstrado o amor e o carinho por mim e por minha família. Então sempre é um motivo de grande responsabilidade, mas de muita alegria, poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre algo que muitas vezes tem mexido com as nossas vidas a ponto de nos perguntarmos: será que é isso que o Senhor quer de mim? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a condição da vida cristã que você e eu temos. É lógico que eu não tenho condições nenhuma de julgar você. É lógico que eu não tenho nem condições de me julgar. Esse trabalho, essa tarefa não cabe a mim. Somente ao Senhor. Mas eu gostaria de refletir com você alguns aspectos que podem ser melhorados para a nossa vida diária, nessa busca de sermos melhores cristãos. Porque se eu perguntar para você hoje, nessa manhã, qual é o grande objetivo da sua vida, eu não tenho dúvida que você vai me falar: olha, o grande objetivo da minha vida é ir para o céu. A despeito das suas realizações pessoais aqui nesse mundo, melhor emprego, melhor condição financeira, melhor condição acadêmica, a despeito dessas situações corriqueiras e passageiras, se eu perguntar qual é o grande objetivo da sua vida, você vai me falar: olha, o grande objetivo da minha vida é viver eternamente com o Senhor. Agora, o que é necessário para conseguirmos alcançar esse grande objetivo? Nós sabemos que existem alguns passos que precisamos andar, caminhar, para voltarmos à eternidade, local de onde nunca deveríamos ter saído. Infelizmente o pecado atrapalhou um pouco
essa nossa continuidade dessa vida eterna. Mas, enfim, Jesus veio, morreu por mim e por você, e hoje temos condições de voltar para a eternidade. Amém? Amém. Eu gostaria de mostrar, através de um personagem bíblico, talvez algumas situações que você se identifique, como eu me identifiquei, e que pode nos ajudar a caminharmos firmes de volta à eternidade. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre um dos personagens que talvez mais se identifique comigo e com você. Porque ele, por muitas vezes, tentou fazer o que era certo, tentou fazer aquilo que era correto, tentou fazer aquilo que era bom, mas se via fazendo totalmente o contrário. Em alguns momentos era usado diretamente pelo poder do Espírito Santo de Deus, em alguns outros momentos usado diretamente pelo poder do nosso grande inimigo comum, Satanás. Será que às vezes não acontece comigo, com vocês? Olha, estamos aqui bem falando, olha, o Espírito Santo nos usa, nós fazemos a diferença, mas de repente nos vemos fazendo coisas totalmente contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho da história e da vida do apóstolo Pedro. Pedro você conhece muito bem, todos nós conhecemos bem a história de Pedro, mas eu gostaria de pegar alguns detalhes dessa história, e juntamente aqui com vocês, entendermos onde estavam as suas dificuldades, onde ele encontrou as suas forças para alcançar as suas vitórias. Feche mais uma vez os seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, diante da Tua presença, para lhe suplicar que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Não queremos pequenas porções, ó Pai. Não queremos nem porção dobrada do que temos. Nós queremos a plenitude do Espírito, Senhor, para que Ele sim possa fazer diferença em nossas vidas. Nós vamos abrir a Tua palavra agora. Esse Espírito conduziu os escritores e pedimos que esse mesmo Espírito que os inspirou possa nos inspirar agora a termos a devida compreensão do que o Senhor quer para as nossas vidas. Dai-nos a Tua paz, conceda-nos o Teu perdão, pelos méritos de Cristo Jesus oramos, amém. Abra a sua Bíblia aí, querido irmão, por favor, no livro de São João, no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 15 em diante. João 21, 15 em diante, na minha versão diz assim, olha. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Verso 17 diz assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Interessante é que esse momento da história de João, de Pedro, desculpa, relatado aí no livro de João, é um momento muito significativo na vida de Pedro. Se nós pararmos para estudar com detalhes esse diálogo entre Jesus e Pedro, nós vamos encontrar aqui algumas situações maravilhosas
e práticas para mim e para a sua vida. Agora, o interessante é que antes de nós pararmos alguns minutos para estudarmos esses versículos, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho de quem era Pedro. Porque Jesus tinha, assim, um carinho especial por esse discípulo. Abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro de São Lucas, no capítulo 5. Volte aí algumas páginas. São Lucas, no capítulo 5, apresenta ali um dos primeiros encontros, se não o primeiro encontro de Jesus com Pedro, onde o seu chamado é realizado. Lucas 5, versículo 1 em diante diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus então a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quem era esse Pedro que Jesus, desde o início do seu ministério, já simpatizou com ele? Veja bem, Jesus estava caminhando à beira do mar da Galileia. E agora ele começa a ser apertado pela multidão. Porque a multidão queria ouvi-lo, a multidão estava sedento da palavra de Deus. E Jesus ministrava muito bem, é o melhor. E agora, sendo apertado, ele observa que existem 2 barcos parados na praia. Um deles é o barco de Simão. O outro barco também estava lá, na mesma situação, mas foi o barco de Simão que Jesus escolheu. E agora Jesus sobe no barco, pede para que ele se afaste um pouco, para que possa ver toda a multidão e toda a multidão possa vê-lo. E olha que interessante, Jesus, diz o texto que ele sentou. Eu vou falar para vocês, hein? Quando um pregador chega para pregar para vocês e ele senta, é que esse sermão vai demorar. Não vai ser algo rápido, não. Não vai ficar em pé de um lado para o outro, não. Sentou, irmão, aguenta que lá vem palavra. E Jesus sentou e pregou. Não sei quanto tempo exatamente, mas não foi pouco, não. E quando ele termina, ele olha para Simão e diz assim: Simão, se afasta um pouquinho, vamos lá para o fundo, vamos pescar. Olha que interessante. Pouco tempo antes, Pedro e seus companheiros, João, Tiago e outros, estavam chegando, porque haviam tido uma pescaria totalmente zerada, sem fruto nenhum, ou melhor, peixe. Chegaram, no mínimo tristes, chateados, sem vontade de cantar uma bela canção. Eles estavam amargurados, porque passaram a noite toda pescando e pescaram quantos peixes? Quantos peixes eles pescaram? Quantos? Nenhum, irmãos. Eu não sei, temos pescador aqui no nosso meio, não? Temos alguns que gostam mais por hobby, assim, né? Pesca lá o peixinho, depois solta de novo, né? Aquela coisa legal.
Mas eu imagino que quem vive da pesca era o sustento de Pedro, era o sustento dos seus companheiros, dos seus sócios. Todas as manhãs, os seus clientes iam à praia aguardar a chegada de Pedro para comprar os peixes que ele trazia. Mas nesse dia em especial, não haveria compra, não haveria sequer venda, porque o barco estava vazio. Eu imagino Pedro chateado. Eu imagino, viu, professor Josney, você e eu, na frente de uma escola, e aí nós começamos a campanha de matrícula, e no final da campanha de matrícula, sabe quantos alunos? Nenhum. Olha que decepção. Nossa, eu ficaria amargurado, me enterraria, faria um buraco, me jogaria dentro. Devia ser o mesmo sentimento de Pedro. Ele foi pescar, era a habilidade que ele tinha, era a profissão dele, não era a primeira vez que ele fazia isso. Ele estava acostumado a fazer isso constantemente. Só que nessa noite, o mar não estava para peixe. Ou melhor, até estava, né? A favor dos peixes. Pedro chega, triste, chateado, e começa a fazer, sabe o quê? Lavar as suas redes. Porque peixe ele não pegou não, mas com certeza deve ter pegado um monte de sujeira, né? Não sei se era tão sujo quanto nos nossos dias, mas devia ter ali bastante sujeira no mar. A ponto dele ter que descer do barco e limpar as suas redes, lavar as suas redes, para esperar secar, para guardar, para não danificar, para que na noite seguinte ele pudesse ir novamente tentar ter uma boa sorte. Mas o interessante dessa história é que não foi preciso esperar a próxima noite. Jesus entra em seu barco, começa a pregar e diz assim: Pedro, vamos pescar. Eu imagino que ele deve ter pensado assim, em questão de segundos: puxa vida, acabei de vir. E foi o que ele falou para Jesus: Senhor, eu acabei de chegar de lá. E ó, o negócio lá está feio, os peixes foram para outro lugar. E assim, Senhor, a noite é o melhor momento para pescar. O Senhor é carpinteiro, conhece bem de madeira. Eu conheço de peixe. É à noite que se pesca. Mas, e esse mas faz toda a diferença, mas, pelo poder da tua palavra, por tua autoridade, depois que eu ouvi o Senhor falando aqui, ó, com essa autoridade toda, eu vou, Senhor, eu vou. Pedro foi, e o que diz o texto? Ele pegou algum peixe, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pegou? E foi pouco peixe? Não. A ponto de romper as redes. A ponto de chamar os seus amigos: ei, vem aqui, ó. Vem que tem peixe para todo mundo. E uma só rede encheu 2 barcos. Devia ser uma mega rede, né? Ou 2 canoinhas, né? Mas enfim, encheu os 2 barcos a ponto de quase virem a pique. A ponto de quase afundarem. E diante dessa pesca maravilhosa e miraculosa, Pedro se ajoelha diante do Senhor e diz assim: Senhor, se afasta de mim. O Senhor não sabe quem eu sou, não. O Senhor não me conhece. Eu sou pecador. Sabe, irmãos, quantas vezes Deus tem operado maravilhas na sua vida, verdadeiros milagres, e ao invés de glorificarmos o seu nome, nós fugimos dele. Ao invés de rendermos glórias a esse Deus maravilhoso que opera milagres hoje na minha e na sua vida, nós preferimos fugir dele. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Jesus falou assim: Pedro, você não sabe de nada, Pedro. Não sabe nada, não. É por isso que eu estou aqui, Pedro. Eu vim aqui para cumprir a minha missão, que é resgatar, é buscar e salvar o perdido, como você. Então, Pedro, olha, a partir de hoje, eu vou fazer de você um pescador de homens. A partir daí, irmãos, a vida de Pedro é transformada. Porque a partir desse momento, ele começa a ter um relacionamento com Jesus. Ele começa agora a ter uma vida próxima a Jesus. E esse relacionamento que ele tem com o Mestre muda toda a sua vida. Nós não encontramos nenhum relato de Jesus na casa de nenhum outro discípulo, a não ser na casa de Pedro. Foi lá, e ainda a sogra de Pedro estava doente, curou lá a velhinha lá, tal, ficou boa, e tudo bem.
Jesus convida Pedro agora a ter um relacionamento com Ele, mais próximo, mais íntimo. Pedro, eu quero me relacionar com você. Pedro, eu sei que você é pecador, mas a partir do momento que nós tivermos um relacionamento, as coisas vão mudar na sua vida. Sabe, irmãos, assim, sendo bem sincero, talvez seja aquilo que está faltando na minha e na sua vida, um relacionamento mais próximo com Jesus. Porque nós ouvimos muito isso, nós falamos muito disso, mas nós praticamos pouco isso. Essa comunhão diária, esse relacionamento, essa experiência com Jesus, talvez seja aquilo que nos falte para estarmos aptos a recebermos o reino. Era o que faltava na vida de Pedro. Mas Pedro entendeu que ele precisava ter um relacionamento com Jesus. Agora, ter um relacionamento com Jesus mais próximo, mais íntimo, de mais comunhão, não quer dizer que vamos ser santos e que nunca mais vamos pecar. Não, agora eu conheci Jesus, meu relacionamento com Ele é próximo, eu tenho comunhão todos os dias, agora eu vou levitar e tal. Não vai ser assim, não. E a história de Pedro mostra muito isso. Pedro, ele tinha realmente assim um comportamento rude. Pedro, ele era, ele tinha, como que fugiu a palavra agora aqui, Kelly? Me ajuda aí, por favor. Pedro, ele estava sempre à frente dos discípulos. Ele era entusiasmado demais nas atitudes e nas palavras. Pedro, muitas vezes, não conseguia se controlar diante de várias situações que era colocada diante dele. Em um desses momentos de relacionamento, Jesus agora convida Pedro para uma experiência ímpar. Ímpar. E Pedro aceita. Agora, Pedro era aquele aluno, eu não sei quantos de vocês assistiam, né, ou assistem, aquela escolinha do professor Raimundo, lá muito antiga, né, muito bobinha até, mas eu lembro que meu pai gostava demais, eu era criança, acabava assistindo com ele. E eu lembro de um personagem que tinha lá, que ele respondia as perguntas, sabe? Tudo certinho, ia bem ali. E aí o professor perguntava, falava assim, agora para tirar um 10. E aí fazia mais uma pergunta. E nessa outra pergunta, aí desandava tudo. Aí estava com 9,5, para tirar um 10, aí ele respondia tudo do avesso, e aí tirava 0. Pedro era muito parecido com esse personagem. Pedro caminhava com Jesus, aprendia dos ensinos de Jesus. Quando era colocado à prova, ele respondia, e quando ele ia tirar um 10, aí ele tirava 0. Abra sua Bíblia aí no livro de São Mateus, por favor. São Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículos 15 e 19. 15 a 19. Ok? Versículo 15. São Mateus 16, 15 a 19. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, Jesus dizendo, que dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que bênção. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha só aqui essa colocação de Jesus para Pedro. Os discípulos estavam ali discutindo no caminho de Cesareia de Filipe. Olha, você viu só o que falaram ali de Jesus, né? Estão falando que ele é fulano, estão falando que ele é ciclano, né? Uns falam que ele é Elias, uns falam que ele é João Batista, uns até falam que ele é Jeremias, tal. E Jesus só ouvindo. Muito bem. Vamos fazer agora algumas perguntas, né? Se colocou na posição de um professor. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro,
Sempre ele, à frente do grupo, falou assim: olha, eu sei a resposta. Posso responder? Eu sei. Tu és o Filho do Deus vivo. É o Senhor. E aí Jesus fala: olha, muito bem, parabéns. Olha, a resposta está perfeita. E quem te disse isso, Pedro? Não foi você não, hein? Foi o Espírito Santo que está habitando em você. Irmãos, mesmo que Jesus tenha falado assim: olha, a resposta está certa, mas ela não vem de você, para mim já estava ótimo. Porque ali mostra que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Pedro. Porque Jesus fala: o Espírito Santo de Deus está em você. É Ele que operou em você essa resposta. E olha, eu vou te falar, Pedro, você vai ser, grande na minha igreja. Você vai ser o cara da igreja. Aí, irmãos, quando Pedro ia tirar um 10, olha o que aconteceu aí, Vamos continuar lendo o texto. Pode ser o versículo 22 em diante. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, versículo 23, voltou-se e disse a Pedro: arreda o quê? Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das do homem. Queridos, poucos minutos, talvez segundos depois de Pedro ter respondido: olha, o Senhor é o Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, tal. Quando ele ia tirar o 10, Jesus falou: mas eu vou falar para vocês, eu sou tudo isso aí que Pedro falou, viu? Só que olha, eu vou ter que ser preso, eu vou ter que ser morto, mas eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. E aí Pedro falou assim: Jesus, vem aqui um pouquinho, só eu e você aqui, Não, tem misericórdia de ti, Senhor. Acabei de falar que o Senhor é o cara aí, que o Senhor não faz isso não. Isso não precisa acontecer. Não precisa acontecer. Agora, irmãos, eu pergunto para vocês: precisava acontecer, sim ou não? Sim, senão não fazia sentido nenhum você e eu estarmos aqui. Jesus precisava ser preso, morto e ressuscitar no terceiro dia. E quando Pedro se coloca agora: Senhor, vem aqui, sou seu amigo, a gente tem uma intimidade aqui mais próxima, não deixe isso acontecer contigo não. Jesus falou: sai daqui, Satanás, porque agora você está sendo para mim pedra de tropeço. Não a pedra que eu vou construir a minha igreja, mas uma pedra de tropeço. Queridos, esse é Pedro. Horas ele está bem, horas ele está mal, mas sabe o que me surpreende, o que me admira na história de Pedro? Ele estava sempre ao lado do Senhor, sempre à disposição, sempre se colocando como o primeiro. Enquanto os outros não respondiam porque tinham dúvidas, mas não queriam falar, Pedro falava. Pedro estava ali, sempre à disposição. Talvez se eu perguntasse para você: qual é o discípulo que testemunhou de Jesus diante do Sinédrio, você vai falar: puxa vida, né? Quem que será esse aí e tal? Discípulo, um dos 12. Agora, porém, se eu perguntar qual dos discípulos negou Jesus 3 vezes, quem foi? Pedro. Eu sei lá quem testemunhou de Jesus no Sinédrio. Eu sei que Pedro negou Jesus 3 vezes. A resposta da segunda pergunta é a mesma resposta da primeira. Pedro testemunhou de Jesus juntamente com João, diante do Sinédrio lotado, acusando: vocês crucificaram o Cristo, hein? Porque Pedro estava ali curando as pessoas, Pedro estava ajudando as pessoas, Pedro estava falando em nome de Jesus. E ele foi preso por isso. E agora, diante de todos os líderes religiosos da época, ele é obrigado a se explicar. E ele explica, com poder e com autoridade, o mesmo poder e autoridade que ele viu Jesus realizando muitas vezes. Mas infelizmente, a negação de Pedro parece que causou uma mancha no ministério desse apóstolo. Parece que nós só conseguimos ver Pedro ali negando a Jesus. É a referência que nós temos desse discípulo. Vamos ler como aconteceu. Livro de São Marcos. Olha que mesmo nessa situação, Jesus tem um amor. E esse amor por Pedro, ele tem um grande significado para a mudança espiritual da vida dele. São Marcos, no capítulo 14.
São Marcos 14. Vamos ler ali do 27 em diante. São Marcos 14, 27 em diante. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, olha lá, ele de novo. Sempre ele, né? À frente, tomando iniciativa. Disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, Senhor. Eu não vou me escandalizar, não. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus está colocando uma situação clara para os discípulos. Olha, vai chegar um momento em que eu vou ser preso. Está chegando, há poucas horas. E aí vocês vão fugir, vocês vão se escandalizar, vão fugir. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou ressuscitar e aí eu acho vocês. Eu vou atrás de vocês. Pedro falou: não, Senhor. Eles podem se escandalizar, ficar. Eu não, eu nunca farei isso. Nem que necessário seja que eu morra, mas eu nunca farei isso. E aí nós percebemos o amor de Jesus por esse discípulo. Sabe o que Jesus via em Pedro? Alguém que sempre queria acertar. É isso que Jesus vê em mim e você, alguém que sempre está lutando para acertar. Sempre nós acertamos, irmãos? Não, às vezes nós erramos. Na verdade, eu acho que mais erramos do que acertamos, mas nós estamos ali tentando. Pedro nunca desistia de tentar. Quantas vezes ele tomou a frente para dar alguma resposta? E aí ele era repreendido. Mas ele nunca deixou de fazer isso. Nas últimas horas que ele esteve com Jesus, ele era o mesmo Pedro de sempre. E Jesus, vendo essa vontade de acertar de Pedro, dá um aviso para ele, que é um aviso de amor, irmãos. Fala assim: olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes. Sabe por que Jesus falou 2 vezes, irmãos? Porque se Pedro não tivesse entendido as palavras de Jesus, da forma que Jesus gostaria de ter expressado a ele, quando Pedro ouvisse a primeira vez o galo cantando, ele ia falar: puxa vida, pera aí, sinal de alerta aqui. Pera aí, Jesus falou o negócio do galo aí. O que tem o negócio do galo? Galo. 2 vezes. Já cantou uma. Então deixa eu me policiar. Deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo. Deixa eu tomar cuidado. 2 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negarás. Sabe o que eu imagino? Pedro negando uma, Pedro negando 2. Nós vamos ler rapidamente esse verso. E aí quando Pedro negou a 2ª vez, o galo cantou e falou: é o alerta, hein? Deixa eu ficar. Mas infelizmente ele não percebeu. E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou a 2ª vez, já estava tudo perdido para ele. Pelo menos, aparentemente. Abra a sua Bíblia aí no livro de São Mateus. Volte aí poucas páginas. São Mateus 26. Vamos ver rapidinho aí como foi isso. Porque eu quero que vocês entendam que não foi simplesmente negar a Jesus. Eu quero que vocês entendam como Pedro negou a Jesus. 26, do 69 em diante. Mateus 26, 69 em diante. Diz assim, olha: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Primeira vez. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: olha, eu juro que eu não conheço tal homem. Olha como está mudando agora a intensidade da sua negativa. Versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam,
disseram a Pedro: verdadeiramente, não tem como errar agora, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Não conheço esse homem. Agora Pedro, não, na primeira vez ele falou: não conheço esse homem não. Não, sei que está lá não, acho que estão confundindo aqui, eu não fiz a barba hoje, vocês estão me confundindo com outra pessoa aí, todo mundo aqui tem barba. Aí vem uma segunda pessoa e fala, não, agora eu juro, juro que não fui eu, não sou eu não. Quem? Jesus? Não sei quem é. E agora pela terceira vez ele começa a praguejar. Olha que ponto esse discípulo que viveu 3 anos com Jesus chegou a praguejar. E olha que diz aí o versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Chorou amargamente. Sabe, o mundo caiu ali. Porque nessa mesma cena, contada por outro evangelista, diz que no exato momento em que Pedro nega pela terceira vez, Jesus, lá de dentro, olha para fora, e o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, e Pedro reconhece o quanto ele foi longe, o quanto ele pecou diante do seu mestre. Mas o interessante, irmãos, é que esse olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de reprovação. Ei, Pedro, hein? Te avisei, amigo. Te avisei e você, olha, não me ouviu. Então agora, ó, se vira aí. Vai chorar, que é o que restou para você. Não. Jesus, ele olha para Pedro com o mesmo olhar de amor que ele sempre olhou. Jesus olha para o discípulo que estava ali buscando acertar, mas que muitas vezes errava, como você e eu, com um olhar de carinho e olhar de amor. Pedro reconhece isso. Reconhece o que ele fez e sai para chorar. Sabe, a história de Pedro, se terminasse aqui, seria talvez uma das histórias mais tristes relatadas na Bíblia. Mas não foi. Não foi aqui que a história desse discípulo terminou. Se nós pegarmos para ler o livro de Atos, principalmente no começo, você vai ver quem era Pedro, ou quem foi Pedro, ou quais foram os grandes feitos que esse discípulo realizou. A ponto de, em um só sermão, converter quase 3.000 homens. Depois, no segundo, mais 2.000. Só Pedro, 5.000 pessoas foram convertidas pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, usado pelo Espírito Santo. Agora, como o Espírito Santo ainda está usando esse homem, que negou a Jesus, que blasfemou contra Jesus, praguejou contra ele. O que aconteceu entre a negação de Pedro e os acontecimentos do livro de Atos? O que houve nesse meio que mudou a vida desse homem? Abra sua Bíblia de novo no livro de São João. Primeiro versículo que nós lemos, São João 21. São João 21, versículo 15. Diz assim, olha: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Mas Pedro respondeu para Jesus: Senhor,
Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus, saiu triste para orar. Jesus foi condenado, foi açoitado, foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou. E agora, esse mesmo Pedro que tinha chorado esses 3 dias a ausência do Mestre, é o primeiro a correr ao sepulcro quando as mulheres voltam e dizem: olha, ele ressuscitou. Pedro e João se levantam rapidamente e vão ao encontro do Mestre, mas não o encontram ali. Pedro volta, imagino que um pouco chateado, decepcionado. Quem sabe nesses 3 dias ele ficou ali, ó, puxa vida, se eu tivesse uma oportunidade de pedir perdão pelo que fiz, eu faria mais do fundo do meu coração. Mas agora já era, ele morreu. Se eu tivesse essa oportunidade, eu não faria a mesma coisa de novo. E agora as mulheres dizem: olha, ele está vivo. E na cabeça dele já vem: puxa vida, a oportunidade que eu precisava. Correu, mas não achou. Geralmente quando você está chateado, triste, você procura fazer algo que te alegra. E aí Pedro vai fazer aquilo que mais o alegrava, era pescar. Ele teve uma pesca muito ruim, mas que logo na sequência foi maravilhosa. Então ele não ficou com trauma nenhum, continuou pescando. E agora ele está pescando. E alguma coisa começa a incomodá-lo. Ele não pesca peixe de novo. O que está acontecendo? Está difícil. E aí alguém aparece à beira da praia e diz assim: ei, amigos, tem peixe aí? E não, aqui ó, hoje também o mar não está para nós não. Mas um dos discípulos, ao ouvir a voz, falou assim: peraí, eu conheço essa voz, eu conheço essa silhueta aí, ó. Ei, Pedro, olha quem está lá. É o Mestre Pedro, é ele, Pedro. Eu imagino que os discípulos tivessem ficado também amargurados com Pedro nesses 3 dias, vendo Pedro chorando, Pedro triste, vendo Pedro clamando: Senhor, me dá uma oportunidade de me redimir. E agora os discípulos, ao notarem que quem estava na praia é o Mestre, falam para ele: Pedro, é ele a oportunidade que você queria. Pedro agora pula no mar, vai nadando, se encontra com o Senhor. E quando ele chega, talvez ele se assuste com o cenário, porque esse cenário remete ele a se lembrar do momento em que ele negou. Uma fogueirinha acesa, tudo escuro ainda, mas era o cenário que Jesus queria que Pedro estivesse. Os demais discípulos chegam, todos se alimentam, e agora é Jesus que chama Pedro no cantinho. Fala assim: Pedro, você me ama mais do que esses outros aí? E Pedro diz: sim, eu te amo. Sabe qual que é a diferença, irmãos, da colocação de Jesus diante dessa situação? É que Jesus usa um termo para a palavra amor, traduzida do grego, que é o termo ágape, que é o amor incondicional, é o amor acima de tudo, o amor ao ponto de dar a vida, é o amor de Deus por nós, um amor ágape. E quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas com um amor ágape, um amor incondicional, um amor que supera todas as coisas. Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro usa um outro termo de amor, traduzido do grego, que é o termo filéu, que é um amor fraternal, é um amor de pai e filho, um amor de irmãos. Então agora vamos traduzir esse texto. Jesus diz assim: Pedro, tu me ágape, você me ama com amor incondicional? E Pedro fala assim: Senhor, eu te amo, mas como um irmão, como o meu pai, quem sabe. Ok, Pedro, então cuida dos meus cordeiros aí, tá bom? Ô Pedro, mais uma vez aqui, ó. Você me ama com amor ágape, um amor incondicional, Pedro. Pensa bem tudo que nós vivemos juntos, Pedro. Olha só o que nós fizemos. Você andou sobre as águas.
Senhor, tu sabes que eu te amo, um amor filéu, um amor de irmão, um amor, quem sabe, assim, de um pai para filho. Ok, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Mas agora Pedro usa o mesmo termo das respostas de Pedro. Pedro, você me ama com amor fraternal? Como se eu fosse um pai para você, um irmão assim? Aí Pedro diz: Senhor, como o Senhor é sábio, como o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo é com esse amor aí, ó. Senhor, eu queria te amar com amor incondicional, mas eu aprendi que não é pelo que eu falo, é pelo que eu faço. E é por isso que Jesus fala assim: então Pedro, cuida do meu povo, cuida dos meus filhos. Sabe, Pedro, eu estou indo embora. Eu não vou ficar aqui muito tempo não. Eu vou voltar para o céu. E eu preciso de alguém aqui que viva esse amor. Alguém que busque, mesmo diante de erros, viver o que é certo. Alguém que transforme o seu amor condicional para um amor incondicional. Pedro, você está certo. Esse amor não é fácil não. Ele é uma caminhada, Pedro. Mas por favor, mesmo com esse amor que você tem por mim, ame as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Sabe, irmãos, quando Jesus faz esse convite para Pedro, Ele está fazendo para mim e para você hoje também. Talvez você e eu amemos muito a Jesus, porque olha, Ele deu uma vida por mim e por você. Mas será que o nosso amor por Ele é um amor ágape, um amor incondicional, a ponto de nós darmos a vida por Ele? E olha que talvez muitos de nós teremos que fazer isso. Ou você nega, ou você morre. Será que nessa hora o amor incondicional estará dentro de nós, a ponto de falarmos: eu morrerei, quer vivamos ou morramos, eu sou do Senhor? Jesus entende a sinceridade do coração de Pedro. Pedro não quer mais ser aquele que fala, que quer ser o melhor do que os outros. Pedro reconhece a sua condição. Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. O meu amor por ti ainda não é incondicional. Eu falei que morreria por ti, Senhor, mas eu não tenho coragem de morrer por ti, não. E Jesus aceita Pedro como ele é, assim como Jesus aceita você e eu como nós somos. Mas Jesus olhou para Pedro e viu não o que o Pedro era naquele momento, mas o que o Pedro seria. E é assim que Jesus olha para mim e para você hoje, não o que somos hoje, irmãos, cheio de falhas, cheio de pecados, mas o que poderemos ser quando usados pelo poder do Espírito Santo. Pedro realizou milagres. É só ler o livro de Atos, lá você vai ver, não vai dar tempo de ler agora. E no final da sua vida, novamente ele está ali preso. As pessoas inventam histórias, elas querem condenar Pedro. E ele é condenado à morte. A morte de cruz. Que diz lá no verso 18 que nós lemos. Mas Pedro se nega, fala: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Livro Redenção, página 315. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro morreu. Crucificado, mas de cabeça para baixo. Porque ele entendeu que acima de tudo está o Senhor. Que nós somos servos. E servos obedecem por amor. Não somos mais escravos. O pecado não nos aprisiona mais. Mas nós saímos de uma condição de escravos para servos. E servos do Senhor, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Quando Pedro entendeu a mensagem da cruz, a vida dele foi transformada. Saiu de um homem totalmente inconstante para um discípulo, um apóstolo, que por onde a sua sombra era transmitida, curava os enfermos. Sabe, irmãos, Jesus faz o mesmo convite para mim e para você hoje. E talvez até a mesma pergunta: com que amor você me ama? Eu te aceito com o amor que você tem. Mas para voltar à eternidade, precisamos entender
que o sacrifício dele não pode ser em vão nas nossas vidas. E se realmente o reconhecemos e o aceitamos, precisamos viver uma vida de amor na prática. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tão bela oportunidade de ouvirmos a tua voz, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício que o Senhor realizou na cruz por mim e por todos nós aqui. Nós queremos, ó Pai, te agradecer porque o Senhor está nos olhando agora. E a despeito daquilo que fizemos ou que não fizemos, o Senhor olha para nós assim com um olhar de esperança, de amor, um amor incondicional. Vendo, ó Pai, o que podemos ser quando nos colocamos ou quando nos colocarmos inteiramente em tuas mãos. Pai, realize as mudanças necessárias nas nossas vidas. Nós não queremos viver essa vida, ó Pai, inconstante, acertando, errando. Nós queremos acertar mais do que errar. E nessa caminhada, precisamos muito do teu poder e da tua direção. Toma-nos em tuas mãos. Derrame sobre esta igreja as tuas ricas bênçãos, ó Pai. Que possamos sair daqui fortalecidos pelo teu poder. E que possamos, através dele, fazermos diferença nas vidas das pessoas que estiverem também ao nosso redor. Dá-nos o teu perdão, Senhor, a tua paz e salva-nos para a eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo restante de sábado. Que a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai esteja com todos. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo de Deus. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim. See